Olá pessoal, o professor André aqui e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula Como agem os fármacos, princípios gerais e iremos falar dos antagonistas. Vamos lá? De olho na tela! Então, pessoal, na aula anterior nós falamos sobre os fármacos agonistas. Os fármacos agonistas são aqueles que vão se ligar a um determinado receptor e levar à ativação desse receptor. Ou seja, são fármacos que apresentam tanto afinidade quanto atividade intrínseca. Já os fármacos antagonistas, por sua vez, eles ligam-se ao receptor com uma alta afinidade, ligam-se ao receptor com alta afinidade, porém o antagonista ele não tem, tá? Ele não tem atividade intrínseca. Ele não tem atividade intrínseca. O que significa isso? Eles não possuem a capacidade de ativar o receptor. Portanto, quando um antagonista se liga em um determinado receptor, é como se ele inativasse o receptor. E inativasse por quê? Porque ele vai impedir a ligação do ligante endógeno ou até mesmo de uma outra substância, de uma outra droga. Bom, pessoal, e nós temos vários tipos de antagonismo. Quais são eles? Nós temos o antagonismo competitivo reversível, Nós temos o antagonismo competitivo irreversível. Nós temos o antagonismo não competitivo. Vou colocar aqui também, anotem aí, não competitivo. Nós temos ainda o antagonismo fisiológico, o antagonismo químico e o antagonismo farmacocinético. E o antagonismo farmacocinético. É isso aí. Nos próximos slides, nós iremos falar de todos esses antagonistas. Do antagonista competitivo reversível, do antagonista competitivo irreversível, do não competitivo, do fisiológico, do químico e do farmacocinético. Vamos lá, pessoal? Então, de olho na tela. Vamos começar pelo antagonista competitivo reversível. Observem pelo nome, antagonista competitivo reversível, ou seja, será necessário duas ou mais drogas presentes. Por quê? Porque nesse sistema nós teremos uma competição. E observem que, caso o antagonista se ligue nesse determinado receptor, essa ligação ela poderá ser desfeita, já que trata-se de um antagonista competitivo reversível. Portanto, quando eu tenho lá o meu antagonista ligado a uma determinada droga, a um determinado receptor, observem que, se eu introduzir uma nova droga B, eu vou reduzir a ligação ao receptor de uma droga A, se a concentração for mantida. O que significa isso? Eu tenho um antagonista competitivo reversível. Essa droga está ligada a um determinado receptor. Mas, se eu administrar uma outra droga que tenha a capacidade de se ligar também nesse receptor, se eu mantiver essa concentração desse meu antagonista, essa minha segunda droga, ela poderá ocupar esse receptor, já que essa ligação realizada por esse antagonista, ela é de que tipo? Ela é do tipo reversível. E como regra geral, pessoal, quem terá a maior afinidade para se ligar nesse receptor? Quem tiver em maior concentração. E observem que, aumentando a concentração de A, eu tenho o restabelecimento da situação antes de B. Então, imaginem que eu tinha nesse receptor
um antagonista ligado. Adicionei um agonista. O agonista veio e ocupou o lugar que esse antagonista estava ocupando. Se eu quiser restabelecer a situação anterior, o que eu tenho que fazer? Aumentar a concentração do meu antagonista. Por quê? Porque quem vai manter ligado nesse receptor? Quem tiver em maior concentração. Quem tiver em maior concentração terá uma maior afinidade. Exemplo, vou colocar um exemplo clássico aqui para vocês. O propranolol. Pessoal, o propranolol, ele é um fármaco antagonista competitivo reversível. O propranolol, ele tem uma atividade, ele é utilizado principalmente para poder promover o efeito antihipertensivo. E como que o propranolol faz isso? O propranolol, ele possui a capacidade de se ligar nos receptores beta-1 lá do miocárdio. Então imaginem que esse aqui é um receptor beta-1. Nesse receptor beta-1, qual que é o ligante endógeno que se liga nele? A noradrenalina ou norepinefrina. Então a noradrenalina ou norepinefrina possui a capacidade de ativar esse receptor beta-1. No entanto, quando o paciente administra o propranolol, olha aqui, imagine que aqui nós temos o propranolol. Então, quando o propranolol se liga lá nesse receptor beta-1, o que o propranolol vai fazer? Ele vai impedir a ligação desse ligante endógeno, ou seja, da noradrenalina. Tanto é que, com isso, eu vou ter o quê? Uma redução da frequência, uma redução da força de contração, ou seja, eu tenho uma redução do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. No entanto, pessoal, se o indivíduo ele for submetido a uma situação muito estressante, o que acontece com os níveis de noradrenalina? Eles podem se elevar. E ao se elevar, quem vai ter uma afinidade maior por se ligar nesses receptores beta-1? A noradrenalina. Com isso, ela vai conseguir se deslocar, ela vai conseguir deslocar o propranolol. E a pessoa pode ter o quê? Os efeitos contrários. E, inclusive, nós temos um grande problema por pessoas que utilizam o propranolol para poder reduzir a ansiedade sem uma prescrição médica, ao tirar uma habilitação, ao ir fazer um exame de habilitação, por exemplo. Então, a pessoa sem uma prescrição médica faz o uso do propranolol e ela vai ter ali uma redução momentânea da ansiedade? Vai. Porque esse fármaco ele é capaz de reduzir essa frequência, reduzir a ação da noradrenalina lá nos receptores beta-1. No entanto, quando ela chega lá no momento de fazer o exame, se ela for submetida a uma condição muito estressante, que eleve os níveis de noradrenalina, o que vai acontecer? A noradrenalina ela vai deslocar o propranolol e, consequentemente, a pessoa ela terá um efeito contrário. E, para além disso, esse uso indiscriminado, esse uso sem se ter uma prescrição médica, sobretudo nesse caso, é extremamente perigoso. Por quê? E se for um paciente que tenha algum problema cardíaco, como, por exemplo, uma bradicardia, se for um paciente hipotenso, essas condições clínicas, elas podem ser exacerbadas. Então, vamos lá. Aqui nós temos a representação gráfica de um fármaco antagonista competitivo reversível. Então está aqui o antagonismo competitivo da isoprenalina pelo propranolol. A isoprenalina, ela possui a capacidade de se ligar nos mesmos receptores que se ligam ao propranolol. No entanto, a isoprenalina leva à ativação dos receptores aos quais o propranolol se liga. E observe aqui no gráfico, aqui nós temos o aumento da concentração da isoprenalina. Aqui, na nossa vertical, nós temos aqui o quê? A resposta. Observem que na primeira curva, eu não tenho o antagonista. À medida que nós caminhamos aqui para a direita, nós vamos adicionando o antagonista. No caso aqui, o propranolol.
E observem, pessoal, que para que eu obtenha o mesmo E máximo, é necessário o quê? Aumentar a concentração do agonista. Então, à medida que eu adiciono o antagonista, para eu manter a mesma eficácia, a mesma resposta máxima, eu tenho que aumentar a concentração do agonista. E por que isso será possível? Isso será possível por quê? Porque trata-se de um antagonista competitivo do tipo reversível. Então, nós conseguimos ter uma característica desse tipo de curva, é o quê? É o deslocamento. Nós temos o deslocamento da curva para a direita, mantendo aí, olha, a mesma eficácia. Então, à medida que eu aumento a concentração do antagonista, para que eu obtenha o mesmo E máximo, eu vou ter que aumentar a concentração do agonista. E isso será possível por quê? Porque esse antagonista, ele é do tipo competitivo e do tipo reversível. Vamos lá. E em se tratando do antagonista competitivo irreversível, observem o nome, pessoal, antagonista competitivo irreversível. No caso desses fármacos, quando ele se liga a um determinado receptor, vai ser muito mais difícil de se desfazer a ligação desse fármaco, dessa droga. Ele vai se ligar e dificilmente será dissociado do seu respectivo receptor. Por isso, nós dizemos que se trata de um antagonismo competitivo reversível. E venham aqui comigo, olha, de olho na tela. Ocorre quando o antagonista se liga ao receptor na mesma posição do agonista, eles competem pelo mesmo receptor, pelo mesmo sítio de ligação, mas se dissocia muito lentamente, ou então não se dissocia, tá? Não ocorrerá alteração na ocupação do antagonista quando o agonista é adicionado. Então aqui, pessoal, mesmo eu adicionando agonista em concentrações elevadas, ele não vai conseguir deslocar o antagonista. Por quê? Porque essa ligação ela ocorre de forma irreversível. Qual que é o exemplo que a gente tem, André? Fenoxibenzamina. Fenoxibenzamina é uma droga antagonista dos receptores alfa, mais especificamente dos receptores alfa 1. Essa droga se liga nesses receptores de forma irreversível. E vai ser utilizada quando? Vai ser utilizada, pessoal, principalmente para aqueles pacientes que apresentam um quadro de feocromocitoma, tá? Deixa eu consertar aqui. Feocromocitoma. Essa é uma condição clínica em que o paciente ele tem um tumor lá na medula da suprarrenal e esse tumor ele leva a altas secreções de catecolaminas. Então o que acontece, pessoal? Quando o paciente tem essa secreção, né, exacerbada dessas catecolaminas, ele vai ter, consequentemente, uma elevação da pressão arterial. Ao se fazer o uso desses fármacos, da fenoxibenzamina, nós teremos o quê? Nós teremos esse impedimento. Nós iremos impedir que a pressão arterial se eleve quando esse paciente secretar em quantidade exagerada as catecolaminas. E por que isso será possível? Porque ela vai se ligar nesses receptores de forma irreversível. E alguns de vocês devem estar se perguntando como que as catecolaminas aumentam os níveis pressóricos ao se ligar nos receptores alfa 1. Nós iremos estudar isso mais adiante, mas basicamente, pessoal, as catecolaminas noradrenalina, adrenalina, quando se ligam lá nos receptores alfa 1, nós temos o quê? Uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica. O aumento da resistência vascular periférica leva ao aumento da pressão arterial, beleza? Então vamos lá. E como que nós observamos isso, o antagonismo competitivo e reversível através de um gráfico? Observem aqui, pessoal. Quando eu tenho
apenas o agonista, vou ter lá a resposta máxima. No entanto, quando eu aumento a concentração do antagonista, estou colocando aqui uma concentração hipotética de 1, 10, 100 e, por exemplo, 1000 aqui, observem que o E máximo foi o quê? Reduzido. Nós observamos uma redução da eficácia. E por que que isso vai acontecer? Porque esses receptores vão estar ocupados pelo antagonista, estão se ligando nesses receptores de forma irreversível. Então, se eu aumento essa concentração do meu antagonista, ele irá ocupar mais receptores e, consequentemente, reduzir essa resposta, reduzir essa eficácia do agonista. Então, essa é uma característica típica de um gráfico onde eu tenho um agonista na presença de um antagonista competitivo e irreversível. Eu, aumentando a concentração do antagonista, eu vou ter uma redução da resposta. Eu vou ter uma redução do E máximo. E por que, André? Porque esse antagonista está se ligando de forma irreversível. Mesmo eu aumentando a concentração do agonista, dificilmente essa ligação será desfeita. Beleza? Então, agora, para a gente poder comparar, né, vamos comparar, então, um antagonismo competitivo reversível de um antagonismo competitivo irreversível. Então, uma imagem aqui lá do livro do Hang dele. Observem aqui no primeiro exemplo, que se trata de um antagonismo competitivo reversível. Observem que, ao aumentar a concentração do antagonista, se eu aumento a concentração do agonista, o E máximo é mantido. Então, eu consigo permanecer com o mesmo E máximo. Eu tenho um deslocamento dessa curva para a direita, mantendo o quê? A mesma eficácia, tá? Mantendo a mesma eficácia, mantendo ali a mesma resposta máxima. No entanto, quando nós temos, então temos aqui, olha, no primeiro gráfico, não tenho o antagonista. Acrescentei o antagonista. Aumentei a concentração desse antagonista. Olha, à medida que eu aumento a concentração do antagonista, o que que acontece com o E máximo? O E máximo, ou a resposta máxima, ou a eficácia ela é reduzida. A eficácia, ela é reduzida. Então, mesmo que eu aumente, olha, se eu pegar esse ponto aqui, mesmo eu aumentando a concentração do agonista, a resposta, ela não vai aumentar. A resposta não aumenta por quê? Porque o meu antagonista está se ligando aqui de forma irreversível. Então, pessoal, fiquem atentos porque esses dois tipos de gráficos, eles simplesmente despencam nas provas, tá ok? E aqui só mais uma vez, tá? Lá do Gula, mesma coisa. Se eu tenho um agonista na presença de um antagonista competitivo reversível, o E máximo ele é mantido. No entanto, se eu tenho na presença de um antagonista não competitivo ou competitivo do tipo irreversível, esse E máximo ele vai ser reduzido. Beleza? Vamos ver os outros tipos de antagonismo que nós temos. Olha aqui, o antagonista não competitivo, bem simples. O antagonista não competitivo, ele vai se ligar, vou colocar aqui, olha, liga-se em um sítio distinto. Liga-se em um sítio distinto do agonista. Então, lá no receptor, esse antagonista, ele vai se ligar no sítio distinto de onde se liga o agonista. Olhem para essa figura. Imaginem que essa bolinha branca seja o meu agonista. E aqui nós temos o sítio A. Essa figura mais escura é o meu antagonista. E aqui, esse sítio, vamos chamar ele de B. Então, aqui nós temos um receptor com dois sítios de ligação. No entanto, olha, onde o meu antagonista se liga? Em um sítio diferente de ligação do agonista. Então, tá aqui, olha, o antagonista, ele bloqueia em algum ponto a cadeia de eventos que leva à produção de uma resposta pelo agonista. Então, olha, em algum ponto, não é no mesmo ponto, diferentemente dos exemplos anteriores que nós mostramos para vocês. Também chamado de alotrópico, pois liga-se em um sítio diferente do domínio de ligação do
agonista. Então, essa é a característica do antagonista não competitivo. Ele se liga em um sítio distinto do agonista. Qual que é o exemplo, André? Poderíamos citar aqui, olha, o ácido acetil salicílico, tá? O omeprazol, dentre vários outros. O ácido acetil salicílico, ele bloqueia a ação de quem? Lá das enzimas ciclooxigenases, né? Tanto da COX-1 quanto da COX-2. Inclusive o ácido acetil salicílico, ele é um fármaco anti-inflamatório não esteroidal do tipo não seletivo, já que ele possui a capacidade de bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2. O bloqueio dessa enzima vai impedir a cadeia de eventos que leva, inclusive, à formação do tromboxano A2, que é responsável pela formação da agregação plaquetária. Então, pessoal, é um exemplo que a gente tem. Vamos estudar lá na frente, na aula de anti-inflamatórios, como que esses fármacos agem de forma mais específica. Aqui também, olha, o omeprazol, né? O omeprazol, ele vai bloquear a bomba de prótons lá no lúmen estomacal. Ele bloqueia, tá, a bomba de prótons lá das células parietais. No entanto, essa bomba de prótons, que é responsável pela secreção do suco gástrico, ela é ativada em um ponto totalmente distinto a produzir o suco gástrico. Então, o omeprazol, ele não vai bloquear a ação, por exemplo, da histamina, não vai bloquear, por exemplo, a ação da própria acetilcolina, que são agentes que possuem a capacidade de estimular as células parietais a secretar o suco gástrico. Então, nós temos a ação do antagonista em um ponto distinto de ligação do agonista. Vamos para frente. E aqui, pessoal, só para poder ficar ilustrado para vocês, eu tenho aqui um receptor livre. Imaginem aqui o sítio de ligação, né? Um sítio de ligação do agonista. Aqui um sítio alostérico, né? De ligação do antagonista. Aqui, nessa representação em B, eu tenho o agonista ligado. Observem o agonista ligando lá em seu respectivo receptor. Lembrando que o agonista ele vai apresentar tanto afinidade quanto atividade intrínseca. Aqui em C, por sua vez, eu tenho o quê? A ligação do antagonista competitivo. O antagonista competitivo, olha aqui, ele se liga no mesmo sítio de ligação do agonista. Antagonista competitivo. Ele vai competir pelo mesmo sítio de ligação. Lembrando que nós temos antagonistas competitivos do tipo reversíveis e antagonistas do tipo irreversíveis, ok? Aqui em D, por sua vez, nós temos, olha, a ligação do antagonista não competitivo. O antagonista não competitivo, olhem por sua vez que ele está se ligando em um sítio distinto de ligação do agonista. Em um sítio distinto de ligação do agonista. Essa é uma imagem lá do Gulam, Princípios de Farmacologia, 3ª edição, e ele mostra para a gente, né, de forma muito clara a diferença entre um antagonista competitivo e de um antagonista não competitivo. Além desses, nós temos também o antagonista fisiológico. O antagonista fisiológico, ele se caracteriza, pessoal, por promover efeitos diferentes em receptores diferentes. E essa ação funcional desses receptores diferentes, essa ação funcional, ela é o quê? Oposta. Ação funcional oposta. Eu tenho a interação entre duas drogas cujas ações opostas tendem a anular-se por atuarem sobre células ou sistemas fisiológicos separados. André, eu não entendi isso aqui, explica isso melhor para a gente. Poderíamos citar a própria histamina e o omeprazol. A histamina, ela vai se ligar lá nos receptores histaminérgicos e estimular o quê? A secreção de suco gástrico. Por sua vez, o omeprazol se liga lá na bomba de prótons, tá? E inibe a secreção de suco gástrico. Então, também é um exemplo de antagonismo fisiológico, tá? Já que o omeprazol,
ele possui essa capacidade de bloquear essa secreção de suco gástrico lá nas células parietais da mucosa gástrica. Enquanto que a histamina faz o quê? A histamina, ela estimula. A histamina, ela estimula. Também poderíamos colocar aqui quem? A insulina e o glucagon, né? Enquanto que um remove os níveis de açúcares lá do sangue, o outro hormônio faz o quê? Faz o contrário, manda açúcar lá para o sangue. Ainda poderíamos falar, né? Os antagonistas beta-adrenérgicos, utilizados no hipotireoidismo para reverter o efeito de taquicardia do hormônio tireoidiano endógeno. Enfim, temos vários exemplos, pessoal. Quando um fármaco se liga em um determinado receptor, o outro fármaco ou um outro ligante se liga em um outro receptor totalmente distinto e esses apresentam ações opostas, nós podemos caracterizar como antagonismo fisiológico. O antagonismo químico, o que caracteriza o antagonismo químico por sua vez? Nós temos aqui, olha, duas drogas, elas ligam, tá? Elas ligam-se entre si, ficando inativas. Então, duas drogas, elas se ligam, podem formar um determinado tipo de complexo e elas podem acabar perdendo a sua atividade. Então, nós temos um tipo de antagonismo químico. Uma droga, ela reage com a outra, diminuindo o seu próprio efeito. Um exemplo clássico, pessoal, tetraciclina. Tetraciclina com leite. Ou aí, olha, antiácidos. Tetraciclina com leite, com antiácidos. O leite, ele contém minerais. Quando o paciente faz o uso da tetraciclina com leite, a tetraciclina, ela pode se quelar, formar agentes quelantes, tá? Com componentes do leite, consequentemente, essa tetraciclina, ela vai deixar de ser absorvida ou terá uma absorção reduzida. Ou seja, ao se ter essa reação da tetraciclina lá com os minerais presentes no leite, eu vou ter uma perda da atividade da tetraciclina. Os próprios antiácidos, eles vão alterar o pH estomacal e vão levar à inativação da tetraciclina. Então, quando eu tenho ali um ambiente em que essas duas drogas reajam entre si, essas duas substâncias reajam entre si, diminuindo a sua atividade, eu vou ter um tipo de antagonismo químico. Por sua vez, o antagonismo farmacocinético. O que caracteriza o antagonismo farmacocinético? O antagonismo farmacocinético, ele está relacionado à capacidade, de uma droga, alterar o quê? Alterar, pessoal, os parâmetros farmacocinéticos da outra, ou seja, a absorção, alterar a biotransformação, alterar a distribuição, ou até mesmo a excreção de outra droga. Então, quando uma droga influencia nos parâmetros farmacocinéticos de uma outra droga, nós temos o antagonismo farmacocinético. André, mais uma vez, cita um exemplo para a gente aí. Poderíamos citar, olha, penicilina e os anticoncepcionais orais. Penicilinas e anticoncepcionais orais. Penicilinas, elas podem reduzir a absorção dos anticoncepcionais orais. Por isso, é aconselhável que mulheres que façam o uso regular de anticoncepcionais e que eventualmente venham a fazer o uso de penicilina, que ela utilize durante aquele período um outro método de contracepção.
Poderíamos citar ainda, olha, a varfarina. Varfarina. Deixa eu corrigir aqui. A tava até correto, né? Varfarina. Vamos lá. Varfarina. Deixa eu colocar de forma correta. Varfarina. Isso. Escrever e falar ao mesmo tempo não é tão fácil. Varfarina e fenitoína. Varfarina e fenitoína. A varfarina é um anticoagulante. A fenitoína é um barbitúrico. E, inclusive, olha, atenção para a fenitoína. São fármacos que promovem um forte efeito indutor enzimático, né? Promove um forte efeito de indução enzimática. Então, independente de ser a varfarina, com qualquer outro fármaco que o paciente venha a estar fazendo uso, nós temos que tomar cuidado ao prescrever esse segundo fármaco se o paciente já estiver fazendo uso da fenitoína. Por quê? A fenitoína é um indutor enzimático. Então, no caso da varfarina, que tem um efeito anticoagulante, que é um fármaco que tem um índice terapêutico estreito, a fenitoína ela vai reduzir o efeito da varfarina. Vai reduzir o efeito da varfarina. Então, a varfarina ela vai exercer um efeito por um período de tempo menor. E aqui, olha, por fim, para a gente poder finalizar esse tópico, nós temos que falar da dessensibilização ou taquifilaxia. O que é dessensibilização ou taquifilaxia? Pessoal, a dessensibilização ou taquifilaxia é a diminuição, tá? É a diminuição gradativa do efeito, de uma droga, diminuição gradativa do efeito de uma droga que é administrada de forma contínua ou repetidamente. Então é isso, tá? A dessensibilização ou taquifilaxia é aquela redução, é aquela diminuição gradativa do efeito de uma droga que é administrada de forma contínua ou repetidamente. Muitas vezes a gente até escuta, né? Pessoas falando, eu já tomei tanto esse medicamento que esse medicamento não faz mais efeito em mim. Nossa, eu tomo esse medicamento, mas para mim é como se eu não estivesse tomando nada. Ele não vale nada para mim. Então isso pode ser um resultado desse fenômeno, tá, pessoal? De dessensibilização ou de taquifilaxia. E está relacionado com essa redução gradativa do efeito de uma droga que é administrada de forma contínua ou de forma repetida. E atenção, tá? Muitos aí de vocês vão escutar o termo resistência a drogas. Qual que é a diferença da tolerância à resistência a drogas, resistência a um fármaco? Pessoal, resistência a um fármaco é uma expressão que é muito utilizada para descrever a perda da eficácia de fármacos antimicrobianos. Então, essa perda relacionada ali especificamente aos antimicrobianos, nós utilizamos esse termo aí de resistência. Bom, e quais são aí os parâmetros ou eventos que podem levar à dessensibilização, que podem causar a dessensibilização? Pode ser, pessoal, em função de uma alteração, tá? Em função de uma, deixa eu apagar aqui, escrever de forma correta, tá? Pode ser em função de uma alteração nos receptores, pode ser em função, tá, da perda de receptores, onde se liga aquela determinada droga, o fármaco, pode ser pela exaustão de mediadores, pode ser pelo próprio aumento de quê, André? Da degradação metabólica, tá? Desses receptores, ou pode ser ainda simplesmente em função de uma adaptação
fisiológica. Vamos ver cada um desses exemplos para vocês entenderem melhor. Bom, então no caso, né, de alteração dos receptores, alteração nos receptores, isso aqui vai comprometer a conformação do receptor. Uma vez que o receptor tem essa conformação comprometida ou alterada, o meu ligante endógeno ou a minha droga não vai conseguir se ligar nesse receptor. Perda de receptores. Acredita-se que ocorre endocitose dos receptores pela própria célula. Então, a própria célula ela pode pegar e endocitar aqueles receptores. Com isso, com essa redução, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma redução da eficácia desse ligante nesse receptor, uma vez que ela terá menos receptores para poder se ligar. Exaustão de mediadores. A dessensibilização está associada à depressão de uma substância intermediária essencial. Por exemplo, aqui, pessoal, a anfetamina, tá? A anfetamina, ela precisa da liberação de noradrenalina e de outras aminas para poder exercer o seu efeito. A depressão de noradrenalina, ela reduz o quê? A efetividade dessas anfetaminas. Aumento da degradação metabólica. A administração repetida da mesma dose produz concentrações plasmáticas progressivamente mais baixas. Então, pessoal, essa droga ela vai sendo metabolizada de forma cada vez, né, mais intensa, principalmente se for uma droga que é metabolizada lá no sistema microsomal hepático, por exemplo, o estímulo, tá, desse sistema microsomal hepático vai fazer o quê? Vai fazer com que essa droga seja metabolizada posteriormente de forma mais rápida. Consequentemente, o que vai acontecer com o efeito dessa droga? Esse efeito ele vai ser reduzido. Essa droga terá um efeito reduzido de forma gradativa, né? Poderíamos citar barbitúricos, tá? Analgésicos possuem essa capacidade de realizar essa autoindução enzimática. O álcool, associado com outras drogas que são metabolizadas lá no sistema, né, hepático, microsomal hepático também, o álcool ele é um indutor enzimático. Se a pessoa ingere a bebida alcoólica e concomitantemente ela faz um uso de uma determinada droga que é metabolizada lá no sistema hepático, essa droga vai ser metabolizada de forma mais rápida. Consequentemente, o seu efeito será o quê? Reduzido, tá? E, além disso, poderíamos citar aqui a adaptação fisiológica. Ocorre diminuição do efeito da droga devido à sua anulação por uma resposta homeostática. André, explica isso aí melhor, né? Poderíamos dizer aqui, pessoal, o efeito de redução da pressão arterial dos diuréticos tiazídicos. Isso mesmo, tá? Diuréticos tiazídicos. Quem são os diuréticos tiazídicos? Poderíamos citar a hidroclorotiazida, que é o representante típico, vai ser limitado devido a uma ativação gradual lá do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, tem-se a redução do efeito desse fármaco em função à ativação gradual do mecanismo compensatório que envolve o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pessoal, essas foram as referências utilizadas aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Não esqueça aí de deixar um like, de deixar a sua curtida, de deixar o seu comentário. E se você quer mais aulas como essa, né? Escreva aí nos nossos comentários para a gente poder preparar aqui. E é isso aí. E lembrem-se sempre, estude mais, estude sempre!